dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais vídeos do nosso canal, das nossas histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu joinha para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e ele possa colocar esse vídeo aí para mais pessoas assistirem e assim mais pessoas mandarem histórias pra gente. Então, não esqueça de deixar seu joinha. E se você não está inscrito no canal, gente, a maior parte do meu público não é inscrito no meu canal. Eu entendo que muitas pessoas aqui são pessoas que às vezes nem têm conta no YouTube, né? Mas quando você é inscrito no canal, o YouTube ele te manda os vídeos, então fica mais fácil. Temos aqui embaixo na descrição do vídeo a playlist do Mundo Gringo Oficial. Mundo Gringo Oficial, a playlist do Mundo Gringo e o link do nosso grupo Mundo Gringo Oficial lá no Facebook. Aliás, aqui embaixo na descrição tem meu e-mail também para você mandar sua história, tem tudo. Eu não sei se eu tô olhando pro lugar certo, que eu tô gravando hoje com o telefone, que a minha câmera deu problema. Até falei lá nos stories hoje. Se você não me segue no Instagram, @DaniDelanos, fica lá por dentro. Bom, vamos à história de hoje. Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia? Vamos aqui a mais histórias do nosso canal. Gente, a história de hoje, ela colocou como um caso de família, mas eu adorei a história dela. Cara, como eu tenho aprendido com as histórias de vocês, assim, toda a história de vocês me faz pensar sempre em alguma coisa, sabe? Dependendo da história que você me manda, eu sempre tento me colocar no lugar de vocês, imaginar o que vocês passaram. E isso tem me ensinado bastante. Eu espero que esteja ensinando a vocês também. Se você gosta dos nossos vídeos aqui, já deixa seu joinha. Já expliquei para vocês que o joinha é importante, que o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Entrega para mais pessoas. E mais pessoas conhecem o nosso canal e mandam as histórias pra gente também. Bom, vamos lá, a história de hoje. Todos os endereços, redes sociais, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quer mandar sua história também, meu e-mail tá aí embaixo, nosso grupo lá do Mundo Gringo Oficial. Inclusive, essa história veio lá de uma menina que participa do nosso grupo, ela tá sempre falando lá. E ela falou pra mim, Dani, eu vou te mandar umas histórias. Ela falou que tem bastante história, assim, da vida dela que ela gostaria de compartilhar com a gente. Então, vamos lá ver essa aqui agora. Bom dia... Nossa, tem uma mosquinha aqui. Bom dia! Sou do grupo Mundo Gringo. Te disse que iria pegar o computador do marido dela emprestado. Por quê? Porque ela tá sem computador e ela falou assim que ela não consegue escrever pro celular. Bom, então vamos lá. Ela falou assim que também vai coletar histórias de amigas dela para mandar pra gente saber, ficar por dentro. Bom, todos os nomes já são fictícios, tá bom? Então, vamos lá. Me chamo Cláudia, sou de Bragança, interior do Pará. Minha história começou trágica desde os meus 10 anos. Foi quando meus pais morreram num acidente de caminhão. O motorista desse caminhão ele estava bêbado e meu pai estava levando minha mãe de bicicleta e o caminhão acabou atropelando os dois. O que lembro da minha mãe é que ela costurava. Ela me ensinou a fazer ponto cruz, crochê e vagonite. Ela me dizia que é para eu estudar para passar um concurso para que um dia eu fosse independente e nunca precisar ser sustentada por homem nenhum. Ela me dizia que o homem pode deixar a gente, mas o emprego não. Eu vou só falar aqui para você que o meu pai, ele falava o seguinte, quase igual a sua mãe, mas ele falava assim, nunca deixe de estudar, porque a única coisa que vai te levar em algum lugar na sua vida é conhecimento, é estudo, né? E dinheiro, um dia ele acaba, mas o estudo, as experiências que você teve na vida, as coisas que você aprendeu, isso ninguém nunca vai te tirar. Então é mais ou menos o mesmo pensamento aqui que a sua mãe tinha, né? Bom, meu pai tinha um filho do casamento anterior, era um homem bem mais velho que eu. Acho que na época ele tinha 20 anos, mas até hoje nunca o conheci. Desde os 10 anos de idade, eu morei na casa da vovó, que fica nos fundos da casa da filha dela. Nesse caso, morávamos todos no fundo da casa da minha tia. Minha tia é casada, mas sempre dormiu em quartos separados do marido dela. Ela tem 4 filhas, todas com diferenças de 1 ano. Na época, as meninas eram mais velhas do que eu.
Mas era assim, 15, 16, 17, 18. Tipo, a tia foi tendo uma filha atrás da outra. Minha avó me transferiu da minha outra escola para uma escola próxima à casa dela. Então, eu estudava de manhã, chegava em casa e às vezes a minha avó e eu almoçávamos na casa da minha tia. Eu começava a prestar atenção em uma coisa. Toda vez que minha tia chamava nós para almoçar lá, ela pedia para eu lavar a louça e dar uma geral na cozinha. Bom, eu sempre ajudei ela a limpar a casa. E as filhas dela, depois do almoço, que eram as primas da menina, elas iam para a sala assistir televisão ou para o quarto. Às vezes, minha tia me pedia para eu fazer uma faxina na casa dela. E acredite se quiser, o pagamento que eu recebia era em revistas velhas da Avon e da Blossom, que na época a minha tia vendia. Eu acho que no mínimo ela podia me dar um perfume baratinho, mas não revista velha. O quarto onde eu dormia tinha goteiras e minha tia me deu um guarda-chuva. Não, me deu, desculpa, deu um guarda-chuva. Me deu um guarda-roupa de madeira aglomerada, aquela que se pegar uma gota d'água estoura todo o guarda-roupa. Minha avó tinha me dado uma rede vermelha, então no meu quarto eu tinha uma rede vermelha e esse guarda-roupa aí de madeira aglomerada e os telhados quebrados. A minha tia vendeu a casa onde eu morava com a minha mãe e o dinheiro... Lembrando que quando os pais dela morreram, gente, ela tinha 10 anos. Então a tia foi lá, vendeu a casa que ela morava com a mãe e com o pai, pegou o dinheiro e disse que iria arrumar a casa da avó, né, onde ela iria morar. Então assim, olha... Eu vou pegar esse dinheiro, vou arrumar a casa da sua avó, vou reformar e você vai morar lá. Bom, ela falou que ia consertar o telhado do meu quarto, colocar grades e pôr algumas lajotas, pois a casa da minha avó era de cimento queimado na cor vermelha na cozinha e na sala. O quarto era verde e o banheiro era de cimento cru. Certo dia, num domingo de manhã, a minha tia e a vovó foram para a igreja e eu fiquei para fazer o almoço para elas quando elas chegassem. Mas primeiro eu fui consertar o telhado do meu quarto. Eu fui até o vizinho e pedi a ele uma escada para ajeitar as telhas, pois as telhas estavam tortas. Mas ele foi lá e consertou. Nisso, minha tia sempre me dizia que já tinha chamado alguém para ajeitar o telhado, mas esse alguém nunca apareceu. Quando elas chegaram, o almoço já estava pronto, eu tinha feito peixe, fiz também peixe frito, farofa, feijão, arroz. Minhas primas não sabiam fazer nada, elas só sabiam comer e dormir. E inventavam de ler a Bíblia para minha tia não mandar elas fazerem as coisas de casa. Eu não tinha muita roupa, eu sempre ia com a roupa repetida para a igreja, mas eu nunca me importei com isso. Eu acho que eu sempre tive a mente aberta desde criança. Talvez tenha sido pela minha mãe, pois meu pai bebia às vezes, e muitas vezes ele não deixava dinheiro para minha mãe comprar nem comida. Eu sabia que aquilo não era certo, o que ele fazia. Às vezes, nós comíamos avoado, não sei o que é isso, ela botou entre aspas. Deve ser alguma gíria aí do Pará, né? É do Pará que ela é, né? Não sei. Bom, elas comiam avoado na casa da vizinha que morava perto de nós. Ah, ela botou aqui, avoado é um peixe assado com farinha, pirão, pimenta e limão, não pirão, pimenta e limão, comido na hora tirando do fogo, era uma delícia. O que eu pude ter da minha mãe foi apenas a máquina de costura, uma manual que tinha um pedal bem antiga, não dessas, não é dessas estilo overlock que ela fala, gente, eu não entendo nada de costura, mas era uma máquina mais antiga. Eu comecei a treinar a costura, então fui até o guarda-roupa da minha avó, peguei uma camisola, descosturei, costurei de novo e minha avó nem percebeu. Perto da igreja tinha uma mulher que fazia roupas da escola. Então um dia, depois do culto, eu passei lá e perguntei a ela se ela tinha alguns retalhos para me vender. Sendo que eu não tinha nem 10 centavos. Tipo, ela foi lá perguntar se a mulher tinha retalho para vender, mas ela não tinha dinheiro nem para pagar a mulher. Mas perguntei a si mesmo. Então ela disse, olha, eu tenho umas sacolas aqui. Ainda bem que você chegou, porque eu ia jogar fora. Eu fiquei sem reação, pois eu disse que se ela tivesse retalhos para vender,
para ela me dar, mas ela tinha lá uma sacola, né? Então ela acabou dando. Bom, a mulher disse que eu podia levar a sacola sem custo, então peguei as sacolas e fui arrastando até a casa da minha avó. Eu nem sabia o que eu ia fazer com aquilo, então deixei lá no pé da máquina, fui tomar banho, almocei e deitei na minha rede. Foi então que eu tive uma ideia. Peguei todos aqueles retalhos, cortei tudo em quadradinho, tudo certinho, pedi a minha avó R$1,50 para comprar agulha e umas linhas. Ela me deu, eu fui no supermercado da esquina, próximo de casa. Chegando em casa, coloquei a máquina próxima à janela para ficar mais claro e comecei a costurar. Comecei a costurar os retalhos e fiz uma colcha de cama. Eu fiz pensando que se um dia eu tivesse uma cama, eu iria cobrir ela com aquela colcha. Então eu fiz o tamanho de uma cama de casal. Ela foi fazendo, tá, gente? Não foi que ela fez tudo num dia, não. Tadinha, né? Ela queria ter uma cama, gente, porque ela tinha uma rede. Bom, vamos lá. Ela falou aqui que ficou lindo, que ela demorou 2 semanas para fazer a colcha. Então, guardei a colcha no meu guarda-roupa. Um certo dia, fui comprar pão no mercado e vi a dona do supermercado lá. Eles eram do Ceará. Ela tinha 2 filhas, uma da minha idade e outra mais nova. E do nada, eu ofereci a colcha de cama para ela. Já eram umas 4 da tarde. Então, ela disse, traz a colcha para eu ver. Eu peguei o pão, fui lá em casa, peguei a colcha, levei para ela, subi na casa dela, que era em cima do mercado. Chegando lá, eu vi uma sala grande, uma cozinha linda. Fomos até o quarto dela, ela abriu a sacola, estendeu a colcha em cima da cama e disse que gostou. E me perguntou, cadê as fronhas? Eu disse que eu não tinha feito fronhas. Eu também não falei que eu tinha feito aquela colcha pensando na minha futura cama de casal. Pois eu nem falei que eu só tinha uma rede, né? Fronha, então, era um luxo, ela falou. Então, eu disse que eu poderia fazer as fronhas e ela me pagaria a colcha e as fronhas no dia que as fronhas ficassem prontas. Então, assim foi. Acabei de fazer as fronhas, levei para ela e no dia do pagamento, eu não sabia nem quanto cobrar. Ela então me deu R$250. Olha que legal. Bom, era muito para mim, pois o custo que eu tive naquela colcha foi, na verdade, né, R$1,50 que ela comprou linha e agulha. Mas eu fui lá, peguei R$50 e dei para a dona que me deu os retalhos. Ela falou assim que ela não achava justo, né? Mas a mulher tinha te dado, mas ok. Bom, então ela queria que eu fizesse mais 2 colchas, a dona do mercado, com fronha para as 2 filhas dela. E de novo eu fui fazer. Passou um tempo, levei lá de novo. Na hora do pagamento, ela me deu mais R$250 por cada colcha. Eu fiquei com R$700. Nossa, eu me senti rica. Por quê? Porque ela tinha dado 50 lá para a mulher do retalho, né? Então, fui lá novamente na senhora dos tecidos. Fui para casa, chamei minha avó, fomos na feira, compramos comida, peixe, verdura, várias coisas que estavam faltando. Ela sabia que eu tinha feito as coxas. Nessa época, eu tinha 11 anos, mas eu já era muito bem entendida das coisas. Eu não andava sozinha, só se fosse perto de casa, ou de manhã, quando eu ia para a igreja. Mas à noite, eu sempre estava em casa. Nem na frente da casa da minha tia eu ficava com as minhas primas. Bom, eu comecei a fazer planos com o meu dinheiro. Eu queria investir no trabalho. Fazer colchas dava muito trabalho. Mas eu poderia ganhar bastante dinheiro fazendo aquilo. Mas eu sabia que nem todas as pessoas que fossem, né, comprar as colchas iriam me pagar R$250. Então eu fui numa feirinha, comprei detergente, rodo, vassoura de plástico. Para mim, aquilo era um luxo. Comprei água sanitária, óleo de peroba e queria me movimentar. Eu ia começar a fazer faxina para fora, para ganhar dinheiro e ajudar minha avó a comprar as coisas, né? Enfim, depois que eu comprei essas coisas, o resto do dinheiro que sobrou, eu guardei no meu guarda-roupa
mas meu quarto não tinha porta e nem no meu guarda-roupa tinha porta. Depois eu fui lá na casa da dona do mercado, ofereci meus serviços de faxina, mas ela tinha alguém que trabalhava lá para ela. Ela disse que não, que eu era muito criança, que eu tinha que estudar e brincar. E trabalho assim, limpando casa, não era para minha idade, ela falou. Eu disse para ela que não tinha problema, pois eu já estava acostumada a fazer faxina, fazer almoço, fazia tudo. E eu não queria brincar, eu queria ajudar minha avó. Então eu acho que ela se sensibilizou com o que eu disse e ela me olhou e disse: olha, eu gosto muito de você. Eu vou falar com meu marido para você organizar o mercado lá embaixo, mas só a parte das coisas que estiverem fora do lugar, tipo café, bolacha, açúcar, essas coisas que estiverem fora do lugar você arruma. Então ela seria tipo uma repositora ou organizar lá as prateleiras do mercado, né? Aí ela falou: olha, mas não é para você limpar chão nem nada, tá? Eu fiquei muito feliz, dei um abraço nela, ela era bem magrinha e no mesmo dia fui lá pro mercado, ela já deixou ela ir lá pro mercado. Fui depois da escola. As minhas primas parecia que ficavam chateadas, talvez porque eu não estava mais arrumando a casa da minha tia em troca das revistas velhas. Então, finalmente eu tinha um emprego. Eu sempre tomava café da tarde na casa da minha patroa, que se tornou uma mãe de coração. Agora começava uma fase, digamos que boa da minha vida. O dinheiro que eu deixei guardado lá no armário sumiu. E eu tenho certeza que não foi a minha avó. Talvez a minha tia ou as minhas primas pegaram. E sim, foi depois ela descobriu que foi uma das primas que pegaram, tá? A minha avó sabia do dinheiro. Depois a minha tia chegou na casa da minha avó perguntando de quem era o dinheiro. Eu disse que era meu e da vovó. Mas eu fiquei pasma que a minha avó não disse uma só palavra para me defender. Bom, eu não pude fazer nada, nem minha avó. Perdi meu dinheiro, pois a minha tia levou com ela. Acabou, gente, que por causa disso, que a prima pegou o dinheiro, aí a tia descobriu, aí foi lá questionar de quem que era aquele dinheiro. Ela ficou chateada porque a avó, em vez de falar assim, não, o dinheiro até esqueci o nome dela. O dinheiro é dela, né? Vai ficar com ela. A avó não falou nada. Então, assim, ficou meio chata a história. Ela ficou meio chateada com a avó dela. Porque acabou que a tia pegou o dinheiro e não devolveu para ela, né? Mas vamos lá. Bom, ela falou que, ok, ficou nesse clima aí e continuei com o meu trabalho depois da aula lá no mercado. Certo dia, acho que uma semana depois, eu estava tomando café da tarde junto com as filhas da minha patroa e ela na cozinha da sala da casa dela. Depois eu acabei comentando o que havia acontecido lá na casa da minha avó. E ela falou para a mãe dela... ela comentou com uma das filhas o que tinha acontecido. Minha prima pegou meu dinheiro e tal. Aí a filha da mulher foi lá e comentou com a mãe. Olha, mãe, tadinha, pegaram o dinheiro dela das coxas, né? E aí a patroa dela foi conversar com ela e disse, nossa, por que você não contou pra gente? Ela falou, eu fiquei com vergonha porque elas falaram que eu tinha roubado esse dinheiro, olha só, por isso não contei nada para a senhora. Então ela disse, fica aqui, não vai no mercado agora que eu vou lá na casa da sua avó. Eu queria chorar porque estava ali 2 mundos na minha frente, a minha família e minha patroa que me ajudava em tudo, né, que cuidava de mim como fosse filha dela, sem diferença com as filhas dela. Eu fiquei orando em pensamento e pedindo a Deus que ele fizesse o melhor para mim. Eu disse, Jesus, agora eu estou nas suas mãos. Porque ela não sabia que a patroa ia lá falar com a avó, né? Ela falou, vou lá conversar com a sua avó. Então podia ser qualquer coisa, até mandar ela embora, né? Ela ficou apreensiva. Mas vamos lá. As minhas novas irmãs, a mais nova, Mara, da minha idade, e a outra, Joyce. Elas me chamaram para ir para o quarto brincar.
Como eu não ia para o supermercado, eu fui brincar com elas. Quando foi por volta das 6 da tarde, minha patroa chegou com as minhas roupas numa sacola. Na hora, eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Ela me olhou com a cabeça e a Joyce, né, que é uma das irmãs, falou: olha, agora você vai morar com a gente. E as duas me abraçaram, que foi a Joyce e a Mara. Bom, eu dormia no quarto da Joyce e da Mara. E naquele momento, eu já não era mais alguém que simplesmente trabalhava ali. Eu fui adotada pela dona Rita, que se tornaria minha mãe de coração, que foi a dona do mercado. Eu estudava, depois a dona Rita colocou ela na mesma escola. Então ela botou assim, eu estudava na mesma escola da Joyce. Apesar deles terem dinheiro, ela estudava numa escola pública também. Então elas foram estudar todas juntas numa escola pública, porém em salas separadas, tá? Mesmo sem obrigação de ir para o mercado arrumar, eu queria ir, porque eu queria ajudar também, né? E sempre eu ajudava a menina, ela falou, a cozinheira da casa que estava lá, ela falou que sempre ajudava descascando legumes, catava um feijão, fazia alguma coisa, porque ela queria também se sentir útil ali. Eu ajudava na limpeza, de manhã, quando eu saía do quarto, eu sempre arrumava as camas, a minha e a de Joyce também. Que com o tempo, que eu estava morando lá, Ah, tá. Ela falou que ela sempre arrumava a cama dela e da Joyce. Mas aí, com o tempo que ela tava lá, a Joyce falou, não, você não precisa arrumar minha cama, eu vou arrumar. Então, as três começaram a ajudar também na limpeza da casa. Elas viram a nossa amiga aqui da história, né, ajeitando a casa. E as irmãs resolveram, também vamos ajudar. Ela tá fazendo, vamos fazer também, né? Bom, vamos lá. Então, elas sempre ajudavam, faziam o serviço de casa. Tinha a menina que trabalhava lá, mas ela sempre estava ajudando a menina. Ela falou assim que foi tempo maravilhoso. Elas brincavam, se divertiam, assistiam filme, brincavam de pular corda, de patins. Ai, meu sonho era ter um patins. Quando ganhei um, chorei muito. As meninas só ficavam rindo de mim, pois era meu sonho. Bom, mas mesmo assim, eu ia na casa da minha avó ver ela também. Ela ia na casa da avó, né? A casa dela estava às vezes um pouco suja, mas eu levava comida, limpava a casa. Ela não largou a avó, ela ia lá visitar a avó, tá? Eu sempre levava uma comida que desse para o almoço e para a janta dela. Bom, passado uns anos, ela lá morando com essa família, percebi que a minha avó estava tossindo muito. A casa dela estava muito úmida, as janelas viviam fechadas e ela tinha muitos gatos dentro de casa. Eu sempre limpava quando dava a casa da minha avó. As minhas primas nem ligavam, não ajudavam em nada. Depois de 5 meses, a minha avó ficou com pneumonia. Ela não tinha dinheiro para comprar remédio. Depois eu soube que a minha tia, aquela que acusou ela lá de roubar o dinheiro, a tia que também ficou com o dinheiro da casa da mãe dela. A tia recebia a aposentadoria da avó, mas não dava o dinheiro para a avó dela. Aí ela foi descobrir isso, tá? Ela fazia compras básicas para minha avó, feijão, arroz, açúcar, café, uns pacotes de bolacha Maria, e era isso. Até que um dia a avó dela tropeçou no banheiro, caiu, teve que ser operada. Mas como ela já estava bem idosa, os ossos não são mais fortes como antes. E ela estava com uma grave pneumonia, ela ficou internada. Eu sempre ia visitá-la, levava algo para ela comer, mas sempre que tinha que falar com a minha tia para saber se eu podia visitar, pois ela havia pago uma moça para ficar com a minha avó. Às vezes eu ficava no hospital com ela também. Infelizmente, minha avó não durou nem um ano nessa situação. Depois dela ficar internada, a avó dela acabou falecendo. Foi muito triste perder alguém que te acolheu. Eu já tinha passado por 2 perdas de uma vez, que foi meu pai e minha mãe. E agora também tinha perdido a minha avó. Eu tive que amadurecer às pressas. Tive que fazer por mim. Nunca baixei minha cabeça.
Bom, ela perdeu os pais, ela dizia que ela tinha 10 anos e quando ela perdeu a avó dela, ela tinha 15 anos, tá, gente? Eu nunca tive inveja das minhas primas por elas terem pai e mãe, né? Eu tinha orgulho de mim mesma, pois eu desde cedo cuidei sozinha de mim, praticamente. Fui atrás de ajudar minha avó, costurei, fiz faxina. Eu queria muito ter ajudado até mais a minha avó, né? Ela falou que ela cuidava até da alimentação da avó dela, porque se deixasse por conta da tia dela, a tia dela fazia muita fritura, então ela tentava sempre levar alimentação saudável para a avó dela, essas coisas. No dia do enterro da minha avó eu não quis ir, mas alguma coisa estava me dizendo para eu ir. Coloquei um vestido, coloquei uma flor vermelha de broche que eu havia me dado quando fui... que ela havia me dado quando fui morar com ela. Então a avó deu um broche para ela que ela colocou no enterro da avó. Cheguei lá, vi minhas primas conversando e gargalhando, como com umas meninas da igreja. Aquilo já me deixou furiosa. Depois entrei, minha tia mais à frente só me cumprimentou e passou direto. Bom, depois da oração final, fui falar com minha tia e disse que a maior parte da culpa da minha avó ter falecido talvez fosse dela, pois ela deixava a casa da minha avó totalmente fechada, sem nenhum tipo de ventilação e ainda pegava o dinheiro dela. Sendo que minha tia morava numa casa grande e sem goteiras. Lembra que a casa da avó era cheia de goteira, né? Ela ficou chateada e disse, eu sempre comprei os remédios dela, nunca faltou nada para ela. Já estava na hora dela partir mesmo. Dani, fiquei com tanta raiva que eu queria ter quebrado os óculos dela com uma bufetada, mas eu não fiz. Depois ela e todos que estavam ali se foram. A Joyce, que é a irmã lá de criação, vamos falar assim, estava me esperando. Eu disse para ela ir, que depois eu iria. Sentei ali perto do túmulo da vovó, pedi perdão novamente se eu tivesse feito algo que não a agradou. Fiz uma oração e pedi novamente que Deus me ajudasse naquele momento. A partir daquele momento ali, ela estava sozinha, né, gente? Só com a tia. Fui embora sozinha, andando para casa. Cheguei, tomei banho e fui deitar. Bom, quando eu completei 19 anos, eu e Joyce e o pai dela, que se tornou meu pai também, comprou um carro para nós duas. Mas, na verdade, era um carro para nós três. Para mim, para Joyce e para Mara. Tiramos carteira de habilitação juntas. Estávamos fazendo cursinho. Eu fiz gestão hospitalar e Joyce administração. Um certo dia, eu fui até a casa daquela senhora que me vendeu os tecidos. Fui lá, apenas por ir mesmo. E foi aí que ela me contou que uma das minhas primas estava grávida de um pastor da igreja, que era casado. Aquela reputação da minha tia, da família perfeita aos olhos dela, caiu na lama. Não me senti vingada de nada, pois apesar de tudo, tinha uma criança envolvida na história. Então a tia devia ser aquela mulher que se falava acima do bem e do mal, e a filha estava lá grávida do pastor da igreja que era casado. Às vezes eu ficava na varanda de casa, que era em cima do supermercado, e vi uma das minhas primas mandando o dedo do meio para mim e para minhas irmãs quando elas passavam. Olha só. Toda vez era isso. Era só nós irmos para a varanda e algo acontecia. E elas mandavam o dedo pra gente e se escondiam atrás das plantas. Ela falou que as primas dela se escondiam atrás das plantas, fazia com o dedo lá pra elas, aí ela só viu o dedo. Bom, eu não guardo mágoa delas, pelo contrário, eu peço a Deus que mude o coração delas, que elas se arrependam do que elas fizeram com a vovó e que cuidem daquela criança que um dia essa criança venha crescer e não se torne igual a elas. Obrigada por ler minha história. Gente, eu achei linda a história dela, porque eu acho assim, cara, Deus sempre põe pessoas boas na nossa vida, né? Por mais que às vezes a gente ache que não, que a gente chegou no fundo do poço, que as coisas não vão acontecer, eu acho que quando a gente é boa de coração, quando a gente corre atrás das nossas coisas, as coisas acontecem. Vocês viram aqui, ela com 11 anos, ela pegou retalho, ela fez uma colcha, né? Ela sabia costurar, né? Se fosse eu tava ferrado, porque eu não sei costurar. Mas assim, ela fez uma colcha, ela foi atrás de vender, ela sempre tentou ajudar a avó, né? A tia, infelizmente, lá acabou ficando com o dinheiro da casa, né, da mãe dela, não era muito, mas era um dinheirinho.
Ah, eu vou ajeitar aqui, acabou que nunca ajeitou nada, deixou a avó lá. Olha, essas coisas assim, eu nem vou comentar, porque são coisas, sabe? Eu acho que quando a gente faz. Eu acho que sua tia, se ela fez isso, né? Pegava o dinheiro, acabou não consertando a casa da sua avó, deixou meio que sua avó lá jogada, digamos assim. Eu acho que nessa vida, cara, tudo que a gente faz, a gente paga aqui mesmo, né? Não desejando mal, não. Mas a lei da vida é assim. A gente faz aqui, a gente paga aqui, entendeu? Mas o que mais me surpreendeu na sua história foi, sabe, essa pessoa que te pegou, te colocou dentro da casa dela, te criou como uma filha, né? A gente vê que você tem muito amor por eles. E que bom que essas pessoas te deram uma segunda chance na vida. Talvez se não fosse eles, a gente, né? Você se formou em gestão hospitalar. Eu acho assim que a gente já leu histórias aqui, infelizmente, até de filhos adotivos que tiveram problemas com os pais, ou filhos verdadeiros, né, que tiveram problemas também. As coisas acabaram não dando certo. Mas é muito bom ler uma história dessa, saber que tem pessoas boas no mundo, pessoas assim que se preocupam com o próximo, como se preocuparam com você. E sua história é linda. Bom, eu te conheço lá do grupo, você tá sempre lá, eu acho que você já tá casada, né? Mas depois você conta essa história aí pra gente, mas eu acho que você tá casada, não sei. Acho que é você que falou que seu marido adora as histórias também, que vocês sempre ouvem juntos. Mas estamos aguardando aí, conte mais histórias aí, depois quem sabe conte aí a sua história de amor, né? Como que você conheceu, como que as coisas aconteceram. E te desejar, assim, toda a felicidade e falar que quando a gente quer o bem das pessoas, sabe? Quando a gente faz o bem, quando a gente tem pensamentos bons, porque também não adianta, gente, você, né, às vezes ficar lá torcendo para a pessoa se dar mal, às vezes tentar fazer coisas boas na sua vida, mas no seu interior ali você, ai, tomara que essas coisas não aconteçam de bom para ela, tomara que se dê mal, né? E pelo contrário, parece que você sempre torceu para as coisas darem bem para todo mundo, né? Você foi lá, ajudou sua avó, você queria ajudar. E é bom. E olha só como é a vida. Você se preocupou tanto com a sua avó, em ajudar tanto ela, que acabaram aparecendo pessoas na sua vida para te ajudar também. Então eu sempre falo, é a lei da vida, sabe? A gente faz aqui, a gente paga aqui. A gente faz o bem, a gente recebe o bem. A gente faz o mal, a gente vai receber o mal. E é assim que eu acho que as coisas funcionam. Eu adorei sua história. Um super beijo pra você. Fique com Deus e até o nosso próximo. Tchau.